Diário de um sonhador. A criação do Gran Circo Troca de Segredos. Querido diário. Ato 1. Nasce um circo cultural em Salvador. O Brasil, no início dos anos 80, vivia uma transição da ditadura militar para a democracia. A volta dos exilados políticos trouxe um vento de renovação e, com ele, uma explosão de expressões artísticas. Hoje, ao olhar para trás, apesar dos horrores vividos no período que marcou os governos militares do Brasil, percebo que estávamos vivendo, por outro lado, um momento mágico, uma verdadeira revolução cultural. Um país pulsante, com ideias e anseios por liberdade. Era um período de efervescência, onde jovens artistas como eu nos unimos em busca de espaços onde pudéssemos nos expressar livremente. Salvador, nos anos 80, fervilhava com a força da juventude. A atmosfera da cidade era única. Assistimos à reconstrução da União Nacional dos Estudantes, com a eleição do baiano Rui César para presidente da entidade. E eu, ainda jovem, fazia parte desse movimento que moldava a democracia. A Praia de Ondina, em Salvador, se tornou o nosso sagrado templo de arte. O local é considerado sagrado pelos adeptos do candomblé. E um desses adeptos, Jaime Sodré, um percussionista e ogã de candomblé, sempre dizia que a Praia de Ondina tinha uma relação intrínseca com a magia e a fantasia. Nessa época, formamos o nosso grupo teatral, chamado Troca de Segredos em Geral, formado por uma mistura de talentos. Teresa Oliveira, João Elias Álvares, Heitor Guerra, Edmundo Vieira, Margarete Menezes e eu, Caco Monteiro, que narro esse documentário, e também a paraibana querida atriz Arli Arnaud. Montamos o Inspetor Geral, um clássico da dramaturgia mundial, de Nikolai Gogol, dramaturgo russo. Uma peça que já havia sido um sucesso no passado, mas que ganhava nova vida em nosso formato circense e debochado. Viajamos pelo interior da Bahia, o que foi uma experiência inesquecível. Mas nossa sede de fazer teatro e arte sempre foi em Salvador. Na capital, a recepção do público foi incrível. Mas, infelizmente, após um mês de apresentação, o espaço que nos foi cedido para a apresentação da montagem já não permitia que subíssemos de novo no palco. Com o desejo ardente de criar um lar para as artes, decidimos erguer nossa própria casa de espetáculos. Eu sempre soube que precisava de um espaço para concretizar nossos sonhos, e o circo se apresentou como uma solução perfeita. Cada elemento, desde a bênção dos orixás até o amor à primeira vista de Paulo Conde, o diretor, com a nossa querida Teresa Oliveira, atriz, parecia destinado a fazer o circo acontecer. Assim nasceu o Circo Troca de Segredos, o Gran Circo Troca de Segredos. Um projeto que começou sem dinheiro no bolso, mas com um coração cheio de esperança e amor. O espaço onde o circo nasceu, além de sagrado para o candomblé, também foi abençoado por uma missa católica, celebrada pelo cardeal primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela. O Circo Troca de Segredos não era apenas um lugar, era um símbolo de resistência, liberdade e criatividade. Estávamos prontos para acolher e celebrar as artes em todas as suas formas. A jornada estava apenas começando e espero que um dia possamos olhar para trás e ver o impacto que causamos e que conseguimos criar. Salvador vivia um verão escaldante e cheio de energia. Foi nesse calor que a aluna do circo chegou. Pesava 200 quilos e veio de São Paulo, trazida graças a uma rede de amigos e apoiadores. Um esforço coletivo que já mostrava o espírito do que viria a ser esse espaço mágico. No início, montamos a lona, mas nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada, uma cerca para limitar a entrada dos curiosos. Então, nós, a trupe, nós mesmos dormíamos dentro do circo, em redes, protegendo o espaço para que nenhum ladrão roubasse a lona. A construção da cerca e da bilheteria veio depois, à medida que conseguíamos os recursos. O show inaugural
O show inaugural foi mágico e a energia do lugar era palpável. Eu lembro-me como se fosse hoje, como tudo começou. Uma amiga de Teresa, a Lucia Mascarenhas, nos apresentou a Caetano Veloso. Quando ele perguntou sobre aquele cirquinho na esquina, o João só conseguiu responder: é lá mesmo, Caetano, é lá mesmo, é ele mesmo. E ele aceitou fazer na mesma hora. Acreditávamos que daria certo. E a magia do espaço parecia conspirar a nosso favor. Sabíamos que a inauguração tinha que ser especial. Precisávamos atrair uma boa bilheteria para cobrir as dívidas acumuladas de semanas. Em 1983, no dia 18 de fevereiro, quando Caetano Veloso, com a sua voz e violão, abençoou o nosso palco, o nosso espaço. O show foi um sucesso estrondoso. O que era para ser apenas um novo palco para nossas montagens se transformou num verdadeiro ponto de encontro para a juventude soteropolitana. Aquela noite foi histórica. O circo lotou e tantas pessoas chegaram que tivemos que levantar as lonas laterais para que o público do lado de fora assistisse o espetáculo, o show de Caetano inaugural. A estreia foi um fenômeno, foi uma coisa do outro mundo. Até uma reportagem em rede nacional destacou o evento. Caetano nos presenteou com um show memorável, acompanhado apenas de sua voz e violão. Moreno Veloso, seu filho mais velho, fez a sua primeira apresentação pública naquela noite. Ele tinha apenas 8 anos de idade. Foi um momento mágico, simbolizando a renovação que o país começava a viver. Mais de 2.000 pessoas estiveram ali. E Paulo Conde, nosso grande diretor, produtor, exausto, após semanas de trabalho intenso, dormiu boa parte do show, coitado. Ou talvez tenha desmaiado de tanto cansado. Ato 2. Vai para onde? Vou pro circo. Ver quem? Todo mundo. Depois dessa estreia triunfante, veio o desafio de manter o circo ativo. Criamos uma programação regular e diversificada. O circo virou ponto de encontro cultural de Salvador. A cidade inteira parecia se reunir sob a lona. Hoje, ao olhar para trás, vejo como esse circo foi mais do que um lugar. Foi um movimento, um símbolo de transformação cultural e social da cidade da Bahia, Salvador. As segundas eram do samba, as quartas da palavra, as quintas do afoxé, as sextas do forró, os sábados era da sabatina dançante e o domingo era do rock. Cada dia trazia algo novo. Lembro da chegada da orquestra do maestro, grande maestro Vivaldo da Conceição, e do momento especial em que Margarete Menezes, ainda bem no iniciozinho da sua carreira, emocionou a todos cantando O Bêbado e o Equilibrista de Aldir Blanc e João Bosco. As domingueiras do rock deram palco para bandas como Camisa de Vênus mostrarem seu talento. Já as segundas do samba reuniram grandes nomes como Batatinha, Nelson Rufino, Edil Pacheco, Ederaldo Gentil, Elza Soares e tantos outros. Naquele início dos anos 80, o movimento negro se fortalecia em Salvador, com mais de 100 blocos afros espalhados pela periferia da capital baiana. A cidade, que sempre foi um caldeirão cultural, estava se assumindo como afrodescendente. O circo abriu espaço para a cultura afrodescendente, oferecendo palco para blocos afros, afoxés e diversidade rítmica da cidade. Foi no circo, sob a nossa lona, que o axé music começou a tomar forma, misturando ijexá, pop, rock e frevo. Carlinhos Brau, antes de ser essa grande estrela que é, tocava percussão na banda Acordes Verdes, que acompanhava Luiz Caldas. Eu lembro dele esperando carona para voltar ao Candial, ao lado da barraca de Lula do Coco. Ele ficava conversando, tomando água de coco, sem imaginar a revolução e renovação cultural que viria. Não foi só o axé. O rock também encontrou espaço sob nossa lona. Trouxemos nomes do rock do Brasil, naquela época, que faziam sucesso no circo voador no Rio de Janeiro, como Legião Urbana, Blitz, Paralamas do Sucesso e tantos outros, além de tantas outras bandas que faziam parte do circuito nacional. Nosso circo não era só música, não. Era teatro, era dança, era capoeira, era yoga, era artes visuais,
Ela lançamentos de livros, um verdadeiro centro cultural. Criamos um espaço de resistência e criatividade, mesmo quando enfrentamos oposição dos moradores do bairro de Ondina. Eu acreditava que o circo Troca de Segredos seria um aliado desses processos emergentes, um espaço onde a criatividade poderia florescer sem amarras. Hoje, durante o carnaval, é impossível não sentir a presença do circo. É irônico como a elite branca de Ondina, que tanto rejeitou a cultura popular, agora colhe os frutos do movimento cultural que ajudamos a lançar. O carnaval do axé, os blocos afros, tudo isso explodiu nos anos 80 e se consolidou nos anos 90. E mesmo que existissem sem um circo, é inegável que o Troca de Segredos foi fundamental para dar visibilidade a esses artistas para gestar o Axé Music. Ato 3. O tempo passou. O tempo passou. 5 anos. A Lona, nossa velha companheira, começou a mostrar sinais do tempo. Assim como todo sonho coletivo, o circo também sentiu o peso das diferentes visões de seus criadores. Eu fui o primeiro a sair, a partir. Tinha um grande amor me esperando e novas perspectivas profissionais me chamando por mim. João Elis também decidiu seguir seu caminho, retornando ao Rio de Janeiro. Ele voltou aos palcos e à TV, mas levava consigo a sensação de deixar um pedaço de si para trás. Tereza Oliveira se separou e com isso se afastou não só de Paulo Conde, mas também do circo. Paulo Conde, por sua vez, ficou sozinho. Sem nós três, seus principais colaboradores e sócios, ele lutou para manter o circo vivo, mas as dificuldades foram muitas. A pressão imobiliária começou a sufocar. Os moradores de Ondina, incomodados, não escondiam seu descontentamento. A elite do bairro nunca aceitou que o circo tivesse empretecido aquele espaço. A chegada de um público mais periférico, os blocos afros, as músicas e danças que ecoavam nas noites, tudo isso confrontava um cenário de privilégios que eles não queriam dividir. Era um momento de muita tensão social. Talvez o maior problema tenha sido o estado da lona. O circo parecia abandonado, quase uma favelinha em meio a um luxo crescente de Ondina. A especulação imobiliária aproveitou a situação. O terreno, valorizadíssimo, logo chamou atenção para projetos grandiosos, como o Ondina Party Hotel, que surgiu logo depois que fomos embora. A prefeitura podia ter nos ajudado, mas não houve vontade política. Em julho de 1988, a lona desceu pela última vez. Foi o fim de uma era. Ver aquele sonho acabar foi doloroso, não apenas para mim, mas para todos aqueles que acreditaram no projeto. Apesar disso, eu sei que o circo cumpriu seu papel. Ele transformou a cultura da cidade. O circo se foi, mas seu espírito permanece vivo. Ele está nos artistas que brilharam naquela arena mágica, nas pessoas que viveram momentos únicos ali. Ele está no frevo que o maestro Almiro Adeodato compôs em nossa homenagem, no nome Circo Troca de Segredos. Às vezes, eu fecho os olhos e quase posso ouvir as risadas, os aplausos e os tambores. O circo não é apenas um lugar, é um sentimento, um legado que resistirá ao tempo.